E o que acontece? Eles foram, eu acho que um pouco exigentes demais comigo, né? E eu acho que justamente por ser mulher. Na Via Pod. Olá, estradeiros! O Na Via Pod, o podcast da Via Brasil, feito para quem vive e percorre a BR-163, está de volta. Eu sou o Vinícius Falabella e hoje vamos conversar sobre a presença feminina nas estradas. Você sabia que mais de 153 mil mulheres estão cruzando as estradas brasileiras? Isso representa cerca de 2,81% do total de caminhoneiros. Somente em São Paulo, esse número chega a 124 mil mulheres pilotando caminhões. Esses dados, apresentados pela Fretebras, não são apenas números. Eles representam histórias de força, coragem e determinação. No episódio de hoje, conheceremos a rotina de uma dessas profissionais que enfrentam desafios diários, desde o trânsito caótico até os pré-julgamentos que muitas vezes têm que lidar. Vamos conhecer também um movimento que dá voz para as mulheres que cortam o país em uma boleia. Então aqui comigo para contar a sua história está a Juliane Sanches, instrutora de caminhões da Mercedes-Benz que viaja o Brasil inteiro. Juliane, tudo bem com você? Tudo bom, Vinícius? É um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom falar do movimento A Voz Delas. Seja bem-vinda, você está num lugar bonito aí, hein? É a minha ferramenta de trabalho, o meu escritório, um pouquinho dele para vocês. Tá bem instalada aí. Conversamos também aqui com a Raniele Moreira, coordenadora do movimento A Voz Delas, promovido pela Mercedes-Benz. Seja bem-vinda, Raniele. Muito obrigada, Vinícius. É sempre um prazer poder falar aí um pouquinho sobre o nosso movimento e as iniciativas que a gente vem fazendo para transformar o cenário do transporte para as mulheres. Obrigada pelo convite. Ótimo. Bom, vou começar com a nossa piloto aqui, Juliane. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que começou a sua jornada como caminhoneira, né? E os desafios ali que você foi vencendo, enfrentando e vencendo, que eu acredito que tenham sido pelo menos alguns. Então, Vinícius, a minha história começou há muito tempo, né? Eu costumo falar assim que eu fui feita dentro de um caminhão, né? Porque dentro das minhas veias eu costumo falar que não corre sangue, corre óleo diesel, né? Eu sou filha e neta de cegonheiros, então assim, cresci dentro da boleia. O caminhão foi algo assim sempre muito normal para mim, né? E eu falo sempre pro pessoal, eu estudei, fiz faculdade, meus pais queriam que eu estudasse, então eu fiz a vontade deles. E há 14 anos eu fiz uma transição de carreira. E eu falo para você que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Hoje eu sou super realizada no que eu faço. Poder incentivar outras mulheres a fazer o que quer, o que gosta, eu acho que para mim traz um conforto muito grande, sabe? E como eu falei, eu sou da cegonha, né? A maior parte do meu tempo como caminhoneira foi na cegonha. Hoje, dentro da Mercedes-Benz, eu exerço a função de instrutora de caminhões, então as viagens elas são mais programadas, são trechos mais curtos, a gente não trabalha muito com carga, né? Mas eu tive muita experiência aí na cegonha ao longo desses 14 anos. Tá legal. Você é daquelas então que desde novinha ia passar férias, chegava férias, ia viajar com a família, ia pra boleia. Da onde você é? De Maringá, no Paraná. Hoje eu moro aqui em São Bernardo por conta do trabalho, mas só que nascida no Paraná, né? E realmente, nas férias era isso daqui. A gente caía na boleia, a família, todo mundo junto, e desbravava aí as rodovias do Brasil. São Bernardo também tem um movimento forte de cegonheiros, né? Tem um sindicato forte, sempre acompanhei. Raniele, você que está à frente do movimento A Voz Delas, promovido pela Mercedes-Benz. Conta pra gente o que é esse movimento e os seus objetivos, por favor. Bom, Vinícius, a Mercedes tem um mote, né, que as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve cada voz e traz a solução. E lá em 2019, a gente começou a fazer alguns estudos e percebemos que o número de mulheres vinha crescendo no segmento do transporte, né? As mulheres hoje ainda representam uma parcela pequena comparada ao número de homens, né? Os homens estão ainda predominando, mas é um número crescente, então cada vez mais mulheres estão aí se habilitando nas categorias profissionais para rodar pelas estradas. Então, fazendo esses estudos,
estudos, a gente começou a perceber que, por mais que era um número menor, era um número crescente e que junto a essas mulheres vinham algumas dificuldades, né? Então, o preconceito, o machismo, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, a falta de infraestrutura nas estradas, a falta de reconhecimento, que aí a gente também já fala que é por uma classe como um todo, né? Não só as mulheres, mas os homens também. E a Mercedes começou a pensar do por que não ouvir realmente a voz dessas mulheres e criar estratégias para que amenizassem essas dores dessas mulheres ou solucionassem esses problemas. Então, lá em fevereiro de 2019, a Mercedes criou o movimento A Voz Delas, que tem como objetivo dar atenção às necessidades das motoristas de caminhões, as motoristas de ônibus e as cristais, que é como nós chamamos as esposas dos caminhoneiros. E como nós trabalhamos, né? A gente se fortalece com empresas parceiras que são engajadas e que partilham desse mesmo objetivo nosso, que é transformar o cenário do transporte para as mulheres, né? E por que que nós contamos tanto com o apoio desses parceiros? Nós sabemos que sozinho nós conseguimos, mas em conjunto nós conseguimos resultados, né, maiores e melhores. Então, como que é feito o nosso trabalho? A gente tem uma ação junto a transportadoras para conscientizá-las sobre a importância de dar espaço para as mulheres, junto a pontos de parada, postos de combustíveis, portos, entreportos, CDs, garagens de ônibus, para que eles entendam sobre a importância de oferecer uma boa infraestrutura voltada à mulher e ao homem também, né, ao profissional do transporte, junto às concessionárias da nossa rede, né, que representam a nossa marca, são os que têm os contatos ali na venda, no pós-vendas, né, com essas mulheres, e depende, claro, sempre aí de dar um bom tratamento, de oferecer uma boa infraestrutura também, e juntam a entidades de classe e órgãos do governo para que eles possam chegar em esferas onde nós não conseguimos, como, por exemplo, a criação de leis ou regulamentações que sejam a favor desses profissionais. E aí, durante aqui o nosso bate-papo, eu vou te contar um pouquinho de quais ações nós já fizemos para reforçar esse nosso objetivo, que é dar voz e solucionar, né, ou amenizar os problemas que essas mulheres encontram aí nas estradas. Claro, com certeza. Bom, assim, apesar de ser um número em crescimento, né, gente, ainda é um número pequeno, né, em relação à quantidade de motoristas, né. Eu mesmo estou sempre na estrada fazendo reportagens, inclusive fizemos uma websérie para Via Brasil recentemente, chamada Vidas da Via, e gente, é bem difícil achar uma caminhoneira para entrevistar, sabe, a gente fica batendo ali, pátio de posto, atrás, e assim, é complicado, assim, é raro, né, quando tem alguma, a gente para, conversa, tal, mas é difícil. Juliane, conta pra gente um pouquinho da sua rotina, na estrada, né, hoje em dia. Sei que você tem uma história de cegonheira, mas como é que é hoje em dia? E o que que você destaca, assim, como essencial para as motoristas que rodam pelo Brasil, assim? Como que você acha que é essencial elas terem, assim, para serem boas motoristas e para conseguir realizar, de repente, o sonho que você conseguiu? Então, como eu te falei, a rotina hoje ela é um pouco diferente, porque a gente não trabalha com carga, né, mas independente disso, a gente está sempre na estrada, né, como a gente trabalha com eventos, o caminhão vai para certas localidades aí, dependendo da nossa agenda aqui, e a gente não deixa de ter a o contato com as estradas. Então, assim, as questões de rodovia a gente está sempre participando, né, buraco, trânsito, é uma coisa que eu sempre estou colocando para o pessoal e assim, de praxe acontecer, eu saio para viajar, eu já pego um trânsito, ou um acidente, uma obra, questão de fluxo intenso mesmo de veículos, né, então é algo que a gente sempre coloca para o pessoal, porque não é muito fácil, às vezes é um trecho pequeno que a gente vai fazer, né, mas só que demanda dessas coisas, eu não posso levantar voo num caminhão e me teleportar para o local, então assim, a gente tem que respeitar os menores, e esse processo faz parte, né. Com relação à dica para as meninas aí, eu acho super importante a gente poder fazer um planejamento da nossa viagem, eu sempre quando eu vou viajar 2, 3 dias antes a gente parece que já incorpora que a gente vai cair na rodagem. Então tem o fazer as malas, o preparar a galera em casa, né, "Ó, tô saindo para viajar, vai acontecer isso, isso e isso".
fazer o nosso checklist no nosso caminhão para ver se está tudo ok, né? Questão de step, questão de a infraestrutura do caminhão, né? Abastecimento, tudo. E eu acho muito importante também a gente mentalmente, né? Porque assim, hoje com esses caminhões automatizados, a gente fala assim, ah, para frente todo mundo coloca, legal, bacana. Mas eu acho que a gente tem que estar muito legal aqui na mente, sabe? Porque a estrada ela cobra muito de você, sabe? Nas coisas que a gente vê. Então, assim, colocar uma playlist bacana, uma oração, eu acho que faz parte. Estar bem alimentada, né? Questão de sono, hoje com a lei das 11 horas aí, né? Mas assim, tá tranquila, né? O sono ok. E eu acho que fazer uma viagem tranquila, uma viagem segura. Uma coisa que eu sempre falo para as meninas também, que eu costumo fazer com o pessoal da minha família, até semana passada eu estava num evento em Ribeirão Preto e eu retornei à noite. E o pessoal em casa fica preocupado, né? Se vai chegar, que hora vai chegar, porque a gente tá ali na boleia. O celular ele fica um pouquinho de lado, né? E eu compartilho localização. Então, assim, o pessoal vai vendo, ó, ela tá chegando, ela tá em tal lugar, caminhão parou, né? Então, assim, eles já ficam mais em alerta. Então, eu acho que é bacana a gente comunicar, né, o nosso trecho, a nossa rodagem, onde tá indo, onde tá chegando, e para não ter problema nenhum, né? Sempre focar. Fazer uma estratégia de parada, né? Eu saio de tal lugar, vou fazer tantos quilômetros por dia, vou pernoitar em tal posto, né? Eu fazia isso muito na época da cegonha. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho por conta do trânsito, como eu falei, um acidente que a gente pega, a gente fica ali umas horinhas parado e isso compromete no final do dia. E já teve situações de eu, tipo assim, eu achava que eu ia chegar num determinado local e eu não consegui chegar. Eu já dormi em bomba de combustível, né? Cheguei ali um pouco tarde no posto, a gente não acha lugar para fazer o pernoite. Conversei ali com o frentista, né? Naquela a boa vizinhança, digamos assim, né? E ele me deixou pernoitar na bomba de combustível. Então, assim, para mim foi bom, porque estava num lugar claro, né? Acessível ao banheiro. Outra situação também, eu já fiz um pernoite na base da Polícia Rodoviária, né? Em Criciúma, porque eu sabia que eu não ia chegar num determinado ponto. Então, são estratégias que a gente vai criando, né? É claro que é experienciando as situações para saber como que a gente vai lidar, né? Porque nunca uma viagem é igual à outra, tem sempre contratempos, entendeu? Tem questão de chuva, tem questão de serra, questão de neblina, então a gente tem que estar sempre se adaptando a esse tipo de condições. Com certeza, planejamento é super importante. A gente que fala muito da BR-163, né? Principalmente ali no trecho que a gente aborda mais ali entre Miritituba e Sinop, se não fizer um bom planejamento, não vai dar certo, porque também não tem tantos pontos de apoio, e esse planejamento é fundamental. E você falou bem do bem-estar, de cuidar da saúde, do corpo, isso é fundamental para você trabalhar bem, para você conseguir chegar em segurança no seu destino, né? E Raniele, vocês têm vocês abordam também questões de saúde e bem-estar no movimento A Voz Delas, né? Sim, hoje a gente tem o nosso principal canal de comunicação, que é o nosso site, né? Até convido vocês aí que estão nos assistindo a acessarem, que é o www.avozdelas.com.br, onde a gente passa uma série de conhecimento através de matérias e vídeos também, né? A gente fala sobre saúde, leis, bem-estar, assuntos da atualidade. Então, nós temos o comprometimento de falar não só dos temas que estão ligados diretamente ao transporte, mas por trás de um profissional tem um ser humano, né? Que precisa se alimentar bem, como a Ju citou, que precisa dormir bem, que precisa descansar, que precisa estar bem mentalmente. Então, a gente sempre aborda algumas matérias que a gente dá dicas de como se preparar para a viagem, de fazer os exames, né? Que são aí necessários a gente fazer todo ano. A gente sabe que muitas vezes, principalmente os homens, né? Acabam se deparando com doenças em estágios avançados, porque pela rotina puxada, acaba não fazendo os exames de rotina ou marcando exames médicos, né? Então, a gente tem essa forma de comunicar sobre a saúde, né, a importância de cuidar da saúde através do nosso site, mas a gente também tem um projeto bem legal que nós já realizamos aí 3 edições, que chama Caravana Todos Juntos. O objetivo da caravana é levar saúde, conhecimento e oportunidades pelas estradas. Em 3 edições aí que a gente já fez, mais de 5.000 profissionais foram atendidos. Não é algo exclusivo para as mulheres, né? Claro que nós falamos A Voz Delas, mas em ações como essas a gente atende ambos esses públicos, né, masculino e feminino, e também os seus familiares. Então, a gente faz todo um planejamento junto às nossas empresas parceiras de locais que a gente pode parar com uma carreta nossa, que é uma carreta stand,
onde a gente oferece um atendimento básico de saúde com equipe de enfermagem, né? Fazem aferição de pressão, glicemia, IMC. Muitas vezes a gente consegue apoio de nutricionistas, até mesmo do SESC Senat, né? E fisioterapeutas, para a gente dar esse atendimento básico. E para aqueles que a gente identifica que está com uma situação de saúde um pouco mais delicada, a gente consegue dar um voucher, né, de telemedicina para esse profissional fazer um acompanhamento durante um ano totalmente online gratuito. Nessas 3 edições que a gente fez, nós sempre paramos em locais que tinha alta concentração de profissionais, em horários também que a gente sabe que eles estavam parando para descansar, né. Então, muitas vezes as nossas ações eram no período da noite, então das 5 até as 10, 11 horas da noite, para a gente realmente conseguir apoiar esses profissionais, dar dicas, falar também sobre a importância, né, e o cuidado para a prevenção do câncer de mama e o câncer de próstata. Então, nessas 3 edições, a gente também rodou bem no período de outubro e novembro para falar sobre essas campanhas, né? Então, é uma ação muito importante que a gente já fez aí, como dito, em 3 edições e que a gente pretende aí, nos próximos anos, realizar outras edições, porque é importante a gente falar sobre o cuidado com a saúde, né? Afinal, se a gente não tiver saúde, a gente não consegue fazer nada na nossa vida, né? Com certeza. E na média é o que você falou, né, o caminhoneiro, o motorista de carga, ele é negligente com a saúde, né, ele por viver fora também, viver na estrada, não tá na cidade em que vive, né, é uma desculpa a mais, é um motivo a mais, mas enfim, a saúde com saúde não se brinca, né. Ô Juliane, mudando um pouquinho de assunto, queria falar um pouquinho da sua profissão, no sentido, assim, que tipo de resistência você enfrentou? Que tipo de cultura você teve que desafiar para conseguir realizar o seu trabalho? Ou foi uma coisa mais tranquila? Como é que foi, assim? E não só no passado, mas ainda hoje, quando você chega num ponto de parada, né, quando você chega para fazer seu descanso, você ainda sente, assim, que você é olhada de uma maneira diferente por você ser uma motorista mulher? Você acha que isso ainda acontece com você? Então, Vinícius, sofri muito com isso lá no passado, quando eu comecei. Isso porque na época o meu marido me incentivava muito, eu andava com ele, então assim, eu fui cristal também, eu sei das dores das cristais justamente por isso. E não foi fácil para mim, eu andava muito com ele, conhecia as rotas, tudo, pegava o caminhão, ele me deixava. E quando eu quis dar um passo um pouco maior, eu encontrei uma resistência muito grande, que foi quando eu queria ser não a dona, mas assim, a responsável pela carga. Porque daí eu tinha que fazer um teste dentro da empresa para poder estar apta a carregar os carros. E esse fazer o teste é colocar uma carreta de 23 metros numa rampa de ré, né? E eu reprovei 2 vezes. E eu sabia o que eu estava fazendo. Claro que quando a gente está passando por um teste, a gente é cometido de ansiedade, de nervosismo, estamos sendo avaliadas, né? E o que que acontece? Eles foram, eu acho que um pouco exigentes demais comigo, né? E eu acho que justamente por ser mulher. Mas assim, eu não perdi o foco, é o que eu sempre falo para as meninas em palestras que a gente faz na Fabet, outros podcasts, não pode desistir. Se você sabe o que você quer, se você tem isso como objetivo, foca nele e vai. Fácil não é, porque se fosse fácil todo mundo faria. Então eu persisti. Na terceira vez eu passei, e eu lembro que eu chorei muito, muito, muito mesmo, porque para mim era uma questão de honra, sabe? E eu sempre era parada em guarda, ou chegava na concessionária, cadê o motora para assinar? Tinha que ir lá chamar o meu marido para fazer a assinatura do conhecimento. E quando eu passei no teste, que daí eu peguei a primeira viagem sozinha, a gente sempre andava junto, mas cada um num caminhão. E eu cheguei na concessionária, descarreguei os carros e entreguei o conhecimento. Cadê o motora para assinar? Gente, falar que eu sou a motora, sou eu, olha aí, é o meu nome. Isso não tem prazer no mundo, sabe? Que eu sou muito feliz por conta disso, porque eu cheguei onde eu queria chegar, entendeu? Então, essa satisfação, para as pessoas pode ser muito simples, sabe? É só o nome. Não, não é só o nome. Eu sou a responsável pela carga, ela é de minha responsabilidade do começo ao fim. Então, isso trouxe um benefício muito grande para mim. E depois disso, eu continuei tudo, daí eu cobria férias dos motoristas, né? E sempre em contato com os caminhões, até que há 3 anos veio o convite da Mercedes-Benz, através de redes sociais, né? O meu chefe
me viu lavando um caminhão na porta de casa e entrou em contato comigo e me fez o convite, né, falando que tinha um caminhão rosa, que tinha um movimento, explicou um pouquinho. E eu aceitei. Na época eu achava que ia ficar só um pouquinho, mas eu fui me envolvendo, eu fui gostando, as coisas foram tomando uma proporção assim que inimagináveis. E hoje eu tô aqui, né, é um formato de trabalho diferente, e até o pessoal da cegonha, eles falam: "Nossa, olha onde você chegou", mas só que eles não me davam crédito na época. E hoje eu bato no peito, sabe, Vinícius, e falo assim: "Eu cheguei, realmente, mas o mérito ele é meu". Com certeza, merecido. E complementando o que a Ju falou, ela é muito referência para as meninas do movimento. Eu já tive a oportunidade de viajar com ela de caminhão, inclusive, e eu vejo a movimentação nas estradas, o pessoal buzinando. Muitas vezes a gente encontra as meninas que acompanham o movimento, às vezes param num posto, né, Ju, ou em algum local ali, e aí o pessoal já fica olhando. Quando vê que é uma mulher, para pedir uma informação, elogia. A Ju vai fazer alguma manobra, o pessoal já fica de olho, né? Porque algumas pessoas olham com um olhar realmente julgando, né? Será que vai conseguir? Como que vai ser? Já outras pessoas não. Outras pessoas olham admiradas e orgulhosas de falar: poxa, que legal. É uma mulher que está ali no volante desse caminhão. Olha que impressionante. E eu acho que o que mais chama atenção também é por conta do nosso caminhão, né? O Estrela Delas. Então é um caminhão que já tem uma cor diferenciada, é um designer ali lindo, né? Que é um caminhão show que a gente tem. Inclusive, acho que a Ju pode até falar um pouquinho da experiência dela, de até não passar tantos sufocos quanto passava antes. A gente sabe que não é a realidade de todas as mulheres, né, atualmente. Mas, assim, é um caminhão que foi feito ouvindo a voz das mulheres. Ele tem vaso sanitário dentro com ducha higiênica, ele tem TV, tem fogão por indução, geladeira, cama, beliche, utensílios de cozinha. Então, é um caminhão que realmente traz um conforto, né, para as mulheres que estão aí no trecho. A princípio, quando a gente lançou esse caminhão na Fenatran de 2022, era só uma ideia mesmo de a gente conscientizar a sociedade para mostrar: olha, nós fizemos um caminhão ouvindo a voz das mulheres e nós colocamos dentro dele um vaso sanitário, porque as mulheres falaram muito sobre a realidade delas, infelizmente, ser um potinho de sorvete, né, um balde, uma garrafa dentro da boleia, porque às vezes não se sente segura para utilizar um banheiro ali, que muitas vezes se encontra só banheiros unissex, e aí sabe que um homem pode entrar ali a qualquer momento, ou às vezes encontra banheiro feminino, mas se tem porta, não tem trinca na porta, ou não tem uma água para dar descarga, para lavar as mãos, né? Então, assim, a gente lançou esse caminhão para conscientizar mesmo, para sensibilizar a sociedade, para falar: poxa, hoje, por exemplo, as mulheres que trabalham numa empresa, se elas falarem que no local de trabalho delas não tem banheiro, né, com vaso sanitário acessível, isso chocaria todo mundo. Por que não choca quando as caminhoneiras e os caminhoneiros falam que não tem uma boa infraestrutura na estrada? Se o escritório deles, né, é a estrada, é algo assim que fala realmente sobre a dignidade, né? O que é uma pessoa estar dirigindo, levando a economia do nosso país, né, no caminhão, e não ter uma boa infraestrutura na estrada para tomar um banho digno, para fazer as suas necessidades, né? Então a gente lançou esse caminhão realmente visando essa sensibilidade da sociedade, mas na Fenatran do ano passado, né, em 2024, a gente lançou uma versão vendável e a gente fica muito feliz em saber que nós já conseguimos fazer vendas para transportadoras que têm mulheres na operação, que já estão com o caminhão aí na operação dessas mulheres e que vem falando sobre resultados positivos delas e a gratidão que essas mulheres sentem em dirigir um caminhão que dá esse suporte a elas, né? Que tira um pouquinho desse sufoco aí de encontrar banheiros com a boa qualidade. Acho que a Ju pode falar melhor de experiências que ela viveu no passado e já compartilhou comigo, e como é diferente hoje viajar com um caminhão que tem essa infraestrutura. Ah, com certeza, né. É uma coisa que eu sempre falo. Eu lembro que quando eu viajava na cegonha, às vezes a cegonha, para você ter ideia, Vinícius, são 23 metros, né, então, o pessoal fala assim: "Ah, mas é muito fácil, vai no banheiro". Gente, não é assim, não é em qualquer lugar que eu consigo parar essa cegonha, né. Às vezes, da entrada de poço é muito apertado, você tem que fazer uma manobra, às vezes escuro, longe, né, você para longe. E o que que acontece? Muitas vezes eu lembro que eu tive infecção urinária por segurar o xixi, né. Então, assim, dentro do caminhão a gente sempre carregava uns potinhos de hidratação, sabe, garrafas PET, e é a realidade da mulher que vive na estrada, não só caminhoneira, mas como na época que eu era cristal, né, é essa a realidade. O marido já sabe, anda com uma faca ali para cortar o gargalo ali da garrafa,
e é o que tem, entendeu? É uma realidade, assim, difícil, e até eu passei por uma situação aqui dentro da fábrica mesmo, um dia apresentando o caminhão, e eu comentei com uma menina que eu estava apresentando o caminhão para ela, e eu falei assim: "É assim, assim, assim que acontece". Ela falou assim: "Você sabia que eu nunca tinha imaginado isso?". Porque ela faz parte da área administrativa. Simplesmente ela levanta, pega a bolsa dela, vai para o banheiro e faz a troca de um absorvente. E eu citei isso para ela, ela falou assim: "Nossa, eu nunca tinha parado para pensar como que uma caminhoneira faz nesses dias, né". Mas por quê? Porque a nossa dor, quem sente é a gente. Quando a nossa dor começa a ser transmitida para outras pessoas, isso choca um pouco, é claro, né? E as pessoas começam a ver de uma maneira diferente e tentar trazer ações, como o movimento A Voz Delas traz, para, tipo assim, eh, trazer um pouco mais de saúde, higiene, dignidade para essa mulher que vive aí nas estradas. Realmente, se colocar no lugar dos outros, né, é uma dificuldade para todo mundo, né, as pessoas têm, essa questão, assim, de você se colocar pra gente é muito natural trabalhar numa empresa e como a Raniele disse: "Ah, de repente não tem um banheiro feminino, um local para as mulheres", todo mundo vai ficar chocado, né. Mas assim, quem vive a estrada, né, é diferente você pegar um carro e passear, e você faz uma viagem do jeito que você quer e tal. É diferente do trabalho, né, que você tem que seguir aquela rota, nem sempre a rota tem a estrutura necessária, e até coisas simples, né, que deveriam ser simples se tornam uma grande dificuldade. Gente, o nosso tempo já está se esgotando, vou fazer uma última pergunta para cada uma de vocês. Raniele, qual a importância de conscientizar a sociedade, né, sobre as mulheres no volante, né, como que a presença dessas mulheres no volante pode impactar uma sociedade como a nossa como um todo? Queria a sua opinião. Bom, como eu falei aqui, né, o transporte ele move a economia do nosso país. A gente viu aí como um exemplo claro disso a pandemia, onde todas as profissões pararam e o profissional do transporte não parou. E as mulheres estavam dentro desses caminhões também, fazendo o transporte, principalmente até da vacina que a gente tomou, né, várias doses aí. Então, assim, o nosso país ainda é muito machista. Muitas pessoas ainda pensam que a mulher não pode estar onde ela quiser, principalmente em ambientes que ainda são predominados pelos homens. Infelizmente, muitas empresas ainda têm esse machismo, acham que a mulher não pode, não tem capacidade para estar no local que o homem está, como por exemplo, na frente aí, né, de um caminhão ou de um ônibus dirigindo, mas a gente vem fazendo um trabalho de conscientização com a sociedade para mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no segmento do transporte. E a gente vem mostrando através de dados que mostram, por exemplo, aí dados da PRF, do Observatório, que mulheres se envolvem menos em acidentes comparado aos homens. Por quê? Porque são mais zelosas, mais prudentes, praticam a direção defensiva, respeitam as leis de trânsito. E aí a gente vem com grandes empresas, principalmente parceiras do movimento, mostrando resultados dessas mulheres também quando estão na sua operação. Economia de combustível, menor manutenção do veículo, relacionada à pontualidade, a resolver problemas. Por exemplo, deu um problema na nota fiscal, essa mulher tem um jogo de cintura maior para resolver, o tratamento com o cliente. Então, a gente tem várias formas hoje de conscientizar a sociedade através de dados, né? Que a gente até brinca que contra dados não há argumentos, para mostrar que a mulher tem capacidade sim, e que as empresas precisam se conscientizar e não contratar mulheres só para falar, ai, olha aqui, eu respeito os pilares de ESG. Não, para mostrar que realmente a mulher está ali porque ela tem a capacidade para fazer isso. Ela é tão boa quanto o homem desenvolvendo essa função. Antes a gente não vinha mulheres, por exemplo, frentes a lideranças de empresas grandes. Hoje a gente vê muito, então cada vez mais as mulheres vêm conquistando os seus espaços e é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente faz ali aos poucos para conscientizar as empresas, todas as pessoas, né, e órgãos e entidades que estão ali nesse segmento do transporte, né? E principalmente as mulheres, porque muitas acabam tendo medo de entrar para o segmento justamente por esses julgamentos, por essas dificuldades, mas a gente precisa unir forças, né? E tá aí esse movimento para isso, para a gente mostrar que as mulheres precisam ser ouvidas, que há forma sim de solucionar esses problemas, que a sociedade como um todo pode trabalhar nisso e que o cenário do transporte pode ser cada vez melhor para as mulheres e para os homens também, né? Afinal, a gente fala que quando a gente faz pela mulher,
a gente também faz pelo homem, a gente faz por uma classe. Se a gente consegue uma lei a favor do profissional, não vai ser algo exclusivo para a mulher, vai ser algo para essa classe, né? Então, eu acho muito importante a sociedade começar a quebrar um pouquinho esses estereótipos, né? Para que possam entender que realmente a mulher pode estar onde ela quiser e onde ela se permitir estar. Juliane, por que que mulher se envolve menos em acidente? E dá umas dicas de segurança para a gente encerrar esse papo, por favor. A Raniele já falou, né? A gente é mais prudente, mais cuidadosa. A gente, mulher, eu acho que tem um sexto sentido, sabe? É mais delicada na condução das coisas. Eu sempre costumo falar que o que o homem faz, nós mulheres também fazemos. A gente perde um pouco na questão da força física. Mas assim, o que o homem faz, eu faço também, porém eu vou levar um pouco mais de tempo, justamente pela falta da força física. Mas só que a gente desenvolve o trabalho com excelência. Prova disso são empresas que eu em contato com alguns micro, médio, grandes empresários e eu sempre pergunto: tem mulher na frota? Tem. Ah, que bacana, incentivo, elogio. Não tem, por que não tem? E tento incluir, né, a importância dessa mulher. E empresas que já têm mulher na sua operação, hoje elas fazem questão de aumentar esse número dentro da empresa. Por quê? Porque ela viu que o índice de acidente é menor, questão de seguro, o cuidado da mulher com o caminhão. O pessoal entra aqui nesse caminhão para conhecer, falando, gente, ele tá cheiroso, né? Porque a gente tem um cuidado, a gente viaja com ele, a gente trabalha, é a nossa casa, né? E mulheres que rodam aí, que fazem as operações, o cuidado não é diferente, entendeu? Ela tem esse zelo, ela tem esse cuidado, essa delicadeza que eu acho que faz a diferença. Juliane Sanches, obrigado pela presença, parabéns pelas conquistas, né? Parabéns por ter alcançado, realizado seu sonho e obrigado também por compartilhar as suas experiências e sua visão com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, como eu falei para vocês, falar do movimento A Voz Delas, falar da minha experiência, e a gente está aí para uma outra oportunidade, pode contar com a gente. Raniele Moreira, tive também a oportunidade de conhecer esse caminhão na Fenatran de 2022, entrei nele, conheci, muito bonito. Obrigado por trazer sua visão também e por compartilhar com a gente esse movimento tão importante, né, para as estradas brasileiras. Nós que agradecemos, Vinícius, o convite. E eu queria deixar aqui um recadinho e um convite também para as pessoas que estão nos assistindo. Se você é mulher que está no segmento do transporte ou que não está e quer entrar, acompanhe o nosso movimento. A gente tem uma promoção chamada Na Direção dos Seus Sonhos, onde a gente dá CNH para mulheres que têm o sonho de ser motorista ou têm o sonho de fazer o upgrade na CNH e não têm condições financeiras. Então, a gente abre edições a todo ano, né? Onde essas mulheres passam por um processo seletivo para ter essa oportunidade e a gente conta muito com o apoio das empresas parceiras para depois dar espaço para essas mulheres atuarem como motoristas e vocês também, empresas que possam vir a se tornar parceiras, né, empresas do segmento do transporte que estão assistindo aí também esse nosso podcast, podem contar com o nosso apoio para encontrar mulheres para trabalhar na operação de vocês. A gente tem uma aba no nosso site também, onde a gente divulga empresas que dão espaço para as mulheres. Então, nós somos um elo entre vocês que estão em busca de uma mulher que queira trabalhar e entre a mulher também que esteja em busca de uma empresa para dar essa oportunidade, tá? Então, nosso movimento está aqui sempre para apoiar vocês, mulheres do transporte, empresas que estão também. E obrigada mais uma vez, Vinícius, pela oportunidade. Espero que tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o movimento. Acesse o nosso site, acompanhe a gente nas redes sociais oficiais da Mercedes e vamos juntos, né, construir um novo cenário aí e um legado para as mulheres que estão no segmento do transporte. Papo excelente e muito importante, pessoal. Outro papo importante que nossas convidadas já trouxeram e que a gente vai reforçar por aqui é a importância e a conscientização sobre a educação no trânsito. Você sabia que a presença feminina nas boleias é crucial para a dinâmica das rodovias e a segurança no trânsito? As caminhoneiras trazem uma perspectiva única e valiosa para a BR-163, contribuindo para um ambiente mais seguro e eficiente nas estradas. E agora, a gente vai ouvir o recado do Zé Bom Senso e da Maria Atenção. Eles vão nos falar sobre como a presença das mulheres pode impactar positivamente a segurança nas rodovias. Fiquem atentos, porque entender essa dinâmica é fundamental para prevenir acidentes e garantir um trajeto mais seguro para todos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer.
Olá, pessoal! E a presença feminina nas boleias, hein? Como isso pode contribuir para uma mudança na dinâmica de segurança do trânsito na BR-163? Oi, gente! É muito importante falarmos sobre isso, Zé. A participação das mulheres no setor de transporte rodoviário traz novas perspectivas e práticas de segurança. Exatamente. As motoristas mulheres são tão competentes quanto os homens, e a sua presença pode ajudar a criar um ambiente mais seguro nas estradas. E não podemos esquecer das iniciativas que promovem a igualdade de gênero e a segurança das mulheres no transporte. Programas de capacitação e apoio são essenciais. Com certeza, essas iniciativas ajudam a empoderar as mulheres, oferecendo treinamento e suporte, além de criar uma rede de apoio entre motoristas. Além disso, é fundamental que as empresas de transporte implementem políticas que garantam um ambiente seguro e respeitoso para todas as motoristas. E a conscientização sobre a importância da diversidade nas boleias é crucial. Quando incluímos mais mulheres, estamos também promovendo uma cultura de respeito e segurança. Isso mesmo! A mudança na dinâmica de segurança no trânsito passa pela valorização e reconhecimento do trabalho das mulheres nas estradas. Eu super apoio essas iniciativas e celebro a presença feminina no transporte rodoviário. Obrigada, Zé! A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada e a inclusão de todos é fundamental. Até a próxima, pessoal! Bom, para você que nos acompanha desde o início, quero agradecer a companhia por essa viagem pela BR-163. E agora a gente vai seguir viagem. E você pode ver e ouvir todos os episódios que estão disponíveis no YouTube ou em tocadores de áudio. E você já sabe, não deixa de conferir nossa playlist no Spotify com músicas que embalam quem vive na estrada. Procure por Na Via Pod Playlist no Spotify. Até a próxima e lembre-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Na Via Pod.